E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Limp Games. E agora vamos aqui com um pouco mais do jogo de Atomic Heart Blood on Crystal. Essa aqui é a última DLC do Atomic Heart, que foi lançada agora em 2026. O Atomic Heart mesmo ele foi lançado em 2023 e todo o jogo, de forma geral, ele seria acompanhado de 4 DLCs, que seria a Enchantments Undersea, Trapped in Limbo e Annihilation Instincts. É o que a gente tinha até então. Agora, finalizando toda a história, nós temos o Blood on Crystal. E olha, é uma DLC bastante interessante. Eu acho que ela fecha a história de Atomic Heart de uma forma muito coerente e bastante precisa com o que ela quer trazer para o jogador desse mundo que ela apresenta pra gente desde o primeiro jogo, né? Já deixando aqui claro que o título ele foi desenvolvido pela Moonfish e foi publicado pela Focus Entertainment, né? Que é a versão que eu fiz a review pro Mega foi na versão do Xbox que eu já tinha jogado o jogo base e as outras 3 DLCs. Então, caso vocês queiram conferir mais materiais de Atomic Heart, aqui no canal já deve ter um vídeo do primeiro jogo. Não sei se eu cheguei a gravar sobre as DLCs, mas do jogo base eu sei que eu gravei. E no Mega vocês encontram a review de cada uma das DLCs separadamente em www.megascopio.com.br. Ok, antes da gente entrar para essa história do Blood on Crystal, eu queria comentar um pouquinho do que é o Atomic Heart de forma geral, para quem nunca teve contato. Afinal de contas, a gente está falando aqui da nossa 4ª DLC. Bom, basicamente o que o Atomic Heart mostra, ele tem como base uma premissa de que o mundo como a gente conhece, o comunismo ele venceu e nós tivemos ali uma construção de uma sociedade relativamente mais justa com um grande desenvolvimento científico. Porém, em algum momento, esse desenvolvimento científico chegou a tal ponto que os seres humanos conseguiam se comunicar com robôs e se projetar a partir de partículas poliméricas. E no primeiro jogo, a gente vê a queda de toda essa comunicação a partir do domínio dessa rede polimérica por alguém que tomou conta dos robôs. E ali esses robôs saíram matando toda a galera. Então, a partir da primeira hora, ou até mesmo antes da primeira hora do jogo, a gente encara em Atomic Heart um cenário devastador, em que os seres humanos estão praticamente quase todos mortos e 2 personagens acabam se destacando bastante, que são as gêmeas robôs. A gente vai ter elas como inimigas durante todo o jogo. Já um spoiler aqui do final do jogo, que vai ficar meio difícil não falar. No final do primeiro jogo, uma das gêmeas se mostra como sendo a consciência da esposa do nosso protagonista, que é o Major Sergei, mas chamado de P3. A gente vai ter ali essa esposa dele, que quando é derrotada e tirada dessa rede, ela consegue recobrar a consciência e volta para o lado correto. Só que ali no final do primeiro jogo, a gente vê que as coisas ainda vai ter outros desdobramentos. E ela desenvolve nas outras DLCs. E aqui no jogo, em Blood on Crystals, finalmente chegando nele, nós temos um cenário em que estamos próximos de derrotar a base final do Charles, que é a inteligência artificial que ficava na nossa luva e permitia com que a gente fizesse certos movimentos ali de domínio de polímeros e tal, só que, né, ele acabou se mostrando uma IA que era contra a própria humanidade, que estava utilizando o Sergei para cometer atos brutais, como a gente vê na DLC Trapped on Limbo, que não é minha DLC favorita, mas ela tem uma importância para a história que eu acho legal, traz uma gameplay muito diferente do que a gente espera, e ali a gente tem esse cenário mais caótico e o jogo já começa com a esposa Anastácia do Major Sergei e alguns aliados que fizemos durante as DLCs prontos para invadir a última ilha e dar o checkmate no nosso inimigo. Quando de repente nós somos atacados de surpresa, a vovó, que é outra personagem, aparece com sua casa voadora e leva os personagens para uma área segura, e ali a gente vai ter outro plano desenvolvido para derrotar
o Charles no final das contas, com a ajuda da Nora na luva dessa vez, porque a Nora, que é daquela máquina que fazia as armas, né, toda taradona, ela sempre tá presente, é uma personagem que eu acho muito engraçada, o tom desse jogo, ele é bastante engraçado, e eu fico bem impressionado como eles mantiveram o mesmo tom aqui em todas as DLCs, né, que apesar de toda a tragédia desse universo, é uma história que acaba trazendo bastante sarcasmo, umas piadas de até certo ponto indecentes, mas que combinam com o contexto na qual elas estão sendo contadas, né? Então, ok, temos essa história pra cá e agora vamos falar do que muda em relação à jogabilidade mesmo, porque em Under the Sea a gente vai ter uma mecânica mais abaixo da terra, né, ali de nado, de respiração e etc. Quando a gente vai para Annihilation Instincts, a gente vai ter algumas armas novas. Quando a gente fala do Trapped in Limbo, a gente vai ter um jogo basicamente no limbo, que é um espaço que fica na cabeça do Sergei, que ele vai basicamente enfrentar alguns inimigos e vai descer por escorregadores com espinho, fazendo um parkour maluco. Então assim, cada uma segue um padrão de jogabilidade dependendo das suas mudanças do ambiente. Aqui, em Blood and Crystal, é a DLC que eu menos senti mudança em relação ao jogo base. Claro, temos diferenças, mas é o que eu senti menos mudanças de forma geral. As coisas que se mantiveram, obviamente, as armas mais manuais, que eu vou falar o porquê, e os combates ali com chefes bastante desafiadores e interessantes. Isso aqui se mantiveram. Mas aí a gente vai ter coisas diferentes, que é o retorno de um arsenal mais manual, porque até certo momento do jogo o Sergei ele não está podendo manipular os elementos ali, então ele vai precisar de umas cápsulas especiais para conseguir fazer isso, e também por um trecho um pouco mais estendido, quando você está mais próximo da metade do final do jogo, em que a parte de, digamos que parkour, vai ser muito mais intensa, né, de você realizar com os ganchos, com o que você tem que ativar e alguns mini puzzles que você tem que fazer. Então assim, de resto a gameplay ela continua gostosa, continua ok. Em relação a problemas técnicos eu não identifiquei tantos. Um dos únicos que realmente me incomodaram é quando você ia falar com algum personagem, o personagem pedia uma resposta para você, só que o que acontecia era que nós tínhamos um delay para aparecer as suas opções de fala. Como a gente não vai ter tantos momentos disso, não são pontos tão incômodos assim, mas são pontos perceptíveis. E com isso eu acho assim, o maior trunfo para mim dessa quarta DLC de Atomic Heart é de encerrar o jogo como um todo, que nós já temos outros 2 jogos de Atomic Heart anunciados, de uma forma bastante competente, interessante, e mantendo a coerção narrativa que ele apresenta desde a sua estreia. Então é muito interessante para quem já jogou as outras DLCs ou começou alguma DLC. Eu acho que vale a pena seguir a história e chegar nesse ponto aqui para você ver o final. Acho tudo muito interessante, bem construído, divertido. E se você ainda não jogou Atomic Heart, eu acho também que vale a pena começar. Ele é um FPS gostoso que até certo ponto ele vai mostrar um mundo aberto no primeiro jogo, focado em alguns mapas que você vai ter para onde explorar, mas não é tão aberto assim quanto a palavra pode significar. E as DLCs, elas vão adicionando mecânicas de forma acumulativa, né? A ponto que a gente chega aqui na última parte do jogo, na última DLC, e fala, ok, eu consigo identificar essa mecânica de Trapped in Limbo, eu consigo identificar tal coisa assim, assim, assado. E é um conteúdo que eu acho que eu não preciso falar isso, que eu não recomendo que você jogue se você não jogou tudo. Então, se você não jogou, começa desde o começo. Vai ser uma caminhada longa? Não sei. Quando eu comecei a quarta DLC, eu devia estar com um pouco mais de 30 horas de jogo. Então, assim, eu não acho que, pensando num jogo base e DLCs que vão levar aí de 5 a 6 horas para você concluir, não são tempos tão significativos assim, sabe? Você vai se divertir bastante no processo e vale a pena conhecer, ainda mais se você quiser ficar por dentro de tudo que tá pra vir nesse universo de Atomic Heart. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação e vocês não perdem nada que for sendo publicado. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, se já jogaram Atomic Heart, qual a opinião de vocês sobre o jogo, e essa troca de ideias, assim como sugestões para futuras temáticas, são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.